Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como é bom estar na presença do Pai. Como é bom abrir os nossos olhos, contemplar a luz do Espírito Santo sobre a nossa vida. Como é bom saber que o Senhor, Ele cuida de nós. Aleluia. Shalom de Deus para você. Que a paz do Senhor seja com você. Eu quero abençoar sua vida nessa manhã. E eu creio que você também quer ser abençoado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Eu creio que nessa manhã Deus é contigo, Deus é comigo. E os olhos do Senhor estão atentos para olhar para nós. Os olhos do Senhor estão fixados em nós. Amém? Você crê? Toma posse em nome de Jesus. Já começando o nosso devocional do dia 23 de abril, nosso 23º elo do nosso propósito da unção do incenso. Irmãos, quanto é maravilhoso servir ao Senhor. Como é bom poder adorar o nome do nosso Deus. O Deus que faz tudo novo e traz tudo novo e fala conosco. Aleluia! E nessa manhã Deus quer falar com você. Nessa manhã, a presença do Espírito Santo está sobre a sua vida, está aí onde você está neste momento. Shalom de Deus para quebrar todas as muralhas, para tirar toda a angústia, para tirar toda a angústia, todas as decepções, para que Deus nessa manhã tira e traz um alívio, para que o Senhor tire o fardo pesado e traz um fardo leve, que você possa sentir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Seja grato, irmãos, tudo que vier, tudo que tiver, seja grato ao Senhor. Glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele tem te dado oportunidades e privilégios grandiosos. O Senhor te ama, amém? O Senhor, Ele é poderoso para falar conosco, em todo o tempo Ele fala conosco. Aleluia! E o Senhor está usando, o Senhor está usando você, meu irmão. Ele está usando a verdade para curar a sua ferida. O Senhor está usando palavras para trazer um alívio no seu coração. O Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso. E olha, Deus quer fazer você crer e acreditar mais no poder dele. Que você tem autoridade, sim, nas tuas mãos direitas. Meu irmão, minha irmã, a autoridade do poder de Deus. Deus está enviando um alívio, um refrigério para você nessa manhã. Ele está colocando sorrisos novos nos seus lábios. Oh, glória! A palavra do Senhor diz em Jó, colocarei sorriso nos seus lábios. É a palavra, está escrita no livro de Jó. O Senhor é contigo, minha irmã. Aonde você estiver, meu irmão, o nosso Deus é poderoso para trazer tudo novo para você. Você crê? Você toma posse? Eu quero fazer um pedido para você nessa manhã. Clica aí no joinha. E se você puder, escreva aí no comentário. Eu tenho lido os seus comentários. Eu tenho orado por você, amém? Eu quero te pedir também que você compartilhe o canal com aquelas pessoas que você ama. Olha, o Senhor está te visitando nessa manhã. O Senhor está segurando nas suas mãos. E o Senhor está falando, não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te dou força. Aleluia. É com você que Deus está falando nessa manhã. O Senhor está falando comigo nessa manhã. E Ele está usando, sabe, para você levar cura, para você ser curado, para você ser liberto, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor Jesus, Ele está te chamando, sabe, para começar um novo patamar na sua vida. A palavra do Senhor diz, porque o Senhor, Ele é poderoso para trazer tudo novo. Oh, glórias! Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Ele crê, oh, olha lá, você crê, oh, ali, bará, suí, decove, lá, manubicai. Você crê na promessa de Deus.
Irmãos, ontem o Senhor me deu uma experiência tão grande. Ontem o Senhor permitiu que eu fizesse algumas visitas no dia de ontem. O Senhor me levou em lugares diferentes daqueles que eu tenho costume de fazer. E desde terça-feira, o Senhor tem me dado experiências novas para fazer visitas. E eu lembro que em dezembro o Senhor falara comigo que aonde eu for e onde eu colocar as plantas dos meus pés, o Senhor, Ele estará fazendo a transformação. Ele estará mudando situações. Irmãos, eu tenho guardado isso comigo. Na terça-feira, Deus permitiu visitar 2 lares. No dia de ontem, o Senhor permitiu eu entrar em empresas, sabe, para abençoar empresas. O Senhor permitiu eu ir em lares. O Senhor permitiu eu ir em hospitais, no hospital para visitar uma irmã que carinhosamente ouve o devocional todos os dias. Vai o meu abraço para você, minha irmã. Que Deus te abençoe com ricas bênçãos do céu. E saiba que muito em breve você vai sair desse hospital. Porque o Senhor, Ele tem um carinho muito grande por você, minha irmã. E eu quero falar para você nesse dia, meu irmão, minha irmã, que o poder da oração, ela muda. O poder da oração faz tudo novo. Aleluia. Sabe, irmãos, nessas visitas que eu tive no dia de ontem, eu saí e falei, eu estou indo em missão. E ali Deus cumpriu as missões no qual eu fui fazer. O Senhor visitou pessoas, o Senhor visitou lares, o Senhor visitou aquela empresa, o Senhor visitou a nossa vida, o Senhor fez com que, sabe, eu me sentisse amada em cada lugar que eu entrei. Aleluia. É bom saber que você está aí do outro lado, é bom saber que você tem feito parte desse crescimento espiritual. E eu quero dizer para você, tem coisas novas da parte de Deus alcançando, tem sonhos novos sendo realizados. E nessa manhã, o que eu quero deixar uma palavra para você nesse devocional está em Marcos, capítulo 2, versículo 5, que fala assim, vendo a fé que ele tinha, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, eu quero ler esse versículo novamente para você. A palavra do Senhor diz, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. O que você pensa a seu respeito, irmãos? O que você pensa na sua identidade? Nessa manhã o Senhor está me pedindo para falar isso com você. Às vezes você está tão angustiado, às vezes você tem, sabe, dentro de você, está tão cansado. A luta do dia a dia está cansando. E às vezes está fazendo você perder a sua identidade. Está fazendo você se comparar com outras pessoas. Irmãos, por favor, não se comparem com outras pessoas. Não mede o seu esforço com outras pessoas. Coloca na mão do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Porque o nosso valor, a nossa identidade pessoal, ela vem de Deus e do que Ele diz sobre nós. Esses dias o Senhor tem falado muito, nós somos uma Bíblia que o mundo lê. E hoje Deus está falando assim, por que você está se cobrando tanto? Por que você está lutando tanto? Alabaçuriando as terras. E Deus, ele quer dizer para mim e para você que constantemente nós estamos olhando ao nosso redor e nos comparando com outras pessoas. É verdade, irmãos. Nós temos esse problema, nós temos essa dificuldade. Por que fulano está assim, ciclano está assado e eu estou aqui? Irmãos, você tem uma beleza especial aos olhos do Pai. Deus está vendo que você está esforçando. Deus está vendo que você está aí trabalhando.
E nessa manhã eu quero falar para você que Jesus, ao falar com aquele paralítico, inicia uma frase, irmãos, chamando ele de filho. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você nós temos um pai rico, um pai abençoador, um pai que faz milagre, porque ele curou aquele paralítico. Quantos anos aquele paralítico estava naquela situação? E hoje eu quero falar para você, você tem noção do poder que há em uma palavra? Você tem noção? Eu quero falar para você, aquele homem fazia muitos anos que ele vinha sabe, como que eu falo? Há muito tempo ele vinha ali sofrendo com aquela deficiência e, sem dúvida, também possuía diversas feridas na alma. Irmãos, esses dias eu tenho visto, tem tantos irmãos com ferida nas almas, tem tantos irmãos que, às vezes, está precisando só de uma cura, mas de uma cura espiritual. Sabe, eu estive pregando na igreja na terça-feira, e quando Deus me usava, quando eu cheguei lá para falar sobre a fé de Abraão, uma experiência que eu tive, eu sentada lá no último banco lá da igreja, e eu ia levar a palavra, e eu comecei a orar, era uma unção tão gostosa dentro da igreja, vendo os irmãos cantando o hino da harpa, vendo aquelas mulheres adorando o nome do Senhor. Eu senti a presença de Deus e o Senhor falava comigo assim, filha, você não vai levar essa palavra, você vai levar a palavra do azeite da viúva. Irmãos, na hora eu falei, sim, Senhor, eu falo. E o Senhor falava assim, abre a Bíblia que eu vou te mostrar a palavra que eu quero que você fale. E naquela unção toda que eu estava ali, e Deus falava, sabe, sobre a multiplicação daquele óleo, sobre a multiplicação das vasilhas e sobre as reservas. E nessa manhã, irmãos, eu quero falar para você que talvez você não está com uma deficiência física, mas talvez você está com uma deficiência na alma. Talvez você está com uma deficiência, com as feridas na alma. E Jesus está te visitando nessa manhã e para falar com você assim, olha, eu quero tirar o fardo pesado de você e colocar um fardo leve. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós queremos abraçar tudo e esquecemos que os nossos braços são curtos e que nós precisamos de uma intervenção do poder de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos do mover do Espírito Santo de Deus. Sabe que Jesus nessa manhã está te chamando, vem cá, filha, vem cá, filho, eu quero curar essa angústia. Eu quero devolver a sua identidade. Às vezes você está querendo abraçar tudo, sendo que eu posso fazer isso para você. O Senhor está mandando dizer para alguém que Ele quer te ajudar e Ele vai te ajudar, que você se permita ser ajudado por Jesus. Porque naquele momento ali, irmãos, que Ele curou esse paralítico, Jesus fez uma coisa muito linda. E Ele está chamando a mim e você de filho, amado e amada dele. Irmãos, esses dias eu tenho visto, sabe, almas tão feridas, angústias tanto no coração, preocupações excessivas. Eu tenho visto, irmãos, que algumas pessoas têm se infartado. Sabe, quando eu cheguei na empresa e o dono lá da empresa falando, um funcionário meu pediu conta, 2 dias depois ele se infartou. Irmãos, são tanta angústia na alma que adoece. E eu quero falar para você que você não precisa se preocupar tanto, coloca na mão do Senhor. E você vai falar assim, missionário, mas você não sabe o que eu estou passando. Ou, o paralítico estava lá, com deficiência há anos. Mas Jesus chegou e bateu e falou, olha, eu vou te curar, filho meu, amado meu. E nessa manhã Deus está falando isso. E Ele não só está falando de uma cura física, mas Ele está falando, irmão, de vazio no coração. Ele está falando que está um vazio, um grande, uma angústia, uma ansiedade que precisa ser, sabe, curada. Um equilíbrio na sua alma.
Aleluia. Quantas decisões erradas muitas vezes nós tomamos. Muitas vezes, irmãos, nós tomamos decisões ou vamos em lugares errados, lugares que a gente não condiz com aquilo que Deus tem falado conosco. Quantas vezes nós temos acreditado em coisas que não é do Senhor? É verdade. É tanta dúvida, tanto medo, tanta insegurança. Mas eu quero falar para você, talvez você viva dessa maneira, mas o fato é que quando nós reconhecemos quem é aos olhos do nosso Deus, quando eu me reconheço, como eu tenho valor ao meu Deus, eu não me comparo com outras pessoas. Eu estou buscando mais a presença do Pai. O que eu quero falar para você é que quando nós reconhecemos que os olhos de Deus, Ele está sobre nós, tudo muda. Tudo muda, irmãos. E jamais conseguiremos saber quantas pessoas estavam, sabe? Naquele momento ali, quando Jesus curou aquele paralítico. Jesus quer te curar nessa manhã. Jesus quer te libertar nessa manhã. Jesus quer tirar o peso, o fardo grande que está sobre os seus ombros e pegar. Eu vejo um anjo do Senhor visitando os lares. Recalá, suidecai. Recebe essa palavra profética aí, em nome de Jesus. Eu vejo um anjo entrando dentro do seu lar, tirando o fardo pesado e lançando para fora. E falando assim, você é especial para mim. Você está curado, está liberta a sua alma, em nome de Jesus. Eu quero falar para você que assim como aquele homem que teve por meio de Jesus a compreensão que era filho, você também pode ter essa compreensão que Jesus está olhando para você e que Ele está mudando essa situação para você. E o único que precisa aceitar já o faz e já fez, aleluia. Esse alguém é Jesus. Jesus está convidando você nessa manhã a fazer parte da comunhão com Ele. Jesus, nessa manhã, está falando assim, não se despreze tanto, porque você tem um valor, sabe, um valor muito grande diante dos meus olhos. Senhor, nessa manhã está mandando dizer para muitos que você é especial aos olhos dele e que não é para você se cobrar tanto. Alabaçuia. Ah, missionária, mas eu tenho um filho, eu tenho uma filha missionária. Ah, missionária, você não sabe a escassez que está no meu lar. Ah, missionária, você não sabe o que eu tenho passado. Mas papai está mandando te dizer, Ele é o alívio, Ele é o refrigério. Ele é o Deus que segura você pela tua mão. Ele é que sabe quem é você. O Senhor sabe. Irmãos, já tive experiência também de ter passado uma época da minha vida sem a minha identidade. Às vezes, comparando com outras pessoas, já passei sem experiência com isso. Porque o Senhor permitiu para que hoje eu estivesse aqui falando com você. Mas eu quero falar para você que quando eu me abri para o nosso Deus, quando eu aprendi a descansar nele, Ele mudou a minha história. Ele está mudando a minha história. Eu tomo posse do novo de Deus. Você crê? Toma posse. Tem algo novo chegando para você. Se o Senhor falou, olha, você pode sonhar. Porque esse sonho que está dentro de você, foi eu que coloquei. Sou eu que estou gerando esse sonho em você. Sou eu que estou entrando na sua causa. O Senhor manda dizer. Até que você saiba quem é, jamais poderá cumprir o seu propósito. Jamais, enquanto você não reconhecer que é Jesus para escrever tudo novo na sua vida, Deus não vai realizar o propósito. Deus não vai, porque você está num processo. Irmãos, eu estava pregando na igreja na terça-feira, quando o Senhor me usou só para falar de reserva. Tem pessoas que têm reserva com Deus, mas tem pessoas que ainda tá no negativo na sua reserva. Eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, mas
Missionária, se for reserva financeira, eu não tenho. Eu não falo sobre reserva de dinheiro, bens materiais. Eu falo de reserva com Deus, para que Deus mude a sua história. Eu falo com pessoas que crê na presença do Pai, que tem obediência, que tem o horário do seu devocional. Eu falo com pessoas que, do outro lado, têm procurado saber o que está acontecendo na sua vida. Eu estou falando para pessoas que, muitas vezes, não estão entendendo o que está passando esse processo. Mas o Senhor fala que, muito em breve, você vai ver, porque o Senhor tem permitido. Irmãos, eu estava no hospital, aleluia, e ali eu estava orando com a irmã, e depois nós entendemos o motivo por qual aquela senhora estava no hospital. Quando eu olhei para a filha dela, e que eu estava lá, chegou uma enfermeira e falou comigo assim, é você que ora? Fiquei sabendo que havia aqui no quarto uma senhora para orar. Eu falei, sim, sou eu mesmo. Eu quero que a senhora ore por mim. Nós entendemos, irmãos, eu fui para orar para a nossa irmã que estava lá. E, de repente, nós entendemos, Deus permite certa circunstância em nossas vidas para abençoar outras vidas. Você sabia? Às vezes, você está passando um processo agora para abençoar outras vidas. Você sabia que, no momento da oração, Deus operou um milagre na vida daquela enfermeira? Deus pegou o fardo dela assim e falou, de lá eu cuido. Amém, irmãos? Nós entendemos quando a enfermeira saiu com lágrima no rosto, e ali para a glória e o louvor para o nosso Deus, não foi para nós. Nós entendemos, Deus muitas vezes permite um servo dele ir para um hospital para abençoar outras vidas. Eu entendi porque eu já queria visitar essa irmã há tempo, e precisou o Senhor fazer com que ela fosse para o hospital para que eu me deslocasse a 108 quilômetros da minha cidade, para que eu pudesse ir lá visitar, para fazer a obra não só na vida da irmã, mas da outra irmã. Deus é lindo demais, irmãos. Ele visita, ele pega o seu fardo, ele arranca seu fardo e fala assim, olha, os meus olhos estão contemplando você. Os meus olhos estão atentos a você. Você não está sozinho. Você não está sozinha, minha irmã. Saiba que há um Deus que o tempo todo tem te contemplado. E Ele está te protegendo, como diz o Salmo 91, versículo 11. Que o Senhor te guarda, que o Senhor te protege. O Senhor traz a cura nessa manhã. E o Senhor está trazendo esperança nova no coração de muita gente. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero glorificar o nome do Senhor nessa manhã. Quero agradecer a Deus por ter me levado. Agradecer a Deus que ontem eu tirei o dia para fazer visita. Agradecer a Deus porque tem me usado como instrumento para abençoar outras vidas. E eu quero abençoar a sua vida nessa manhã. Anebe, Assuricai. E o Senhor fala assim, as suas feridas eu estou curando. Anebe, Assuricai. A sua enfermidade eu estou curando, servas e servo de manto nébia. As suas angústias eu estou tirando, manto e decove lá manubicai. As suas feridas na alma eu visito agora, nessa manhã, de manto nébia suricai. Porque tu tens chorado, assim decanta nébia. Tu tem batido em portas, manto e decove lá massúria. Mas eu sou o teu Deus que vou abrir os cadeados, alabassúria, da libertação, da cura espiritual. Sou eu que vou abrir esses cadeados do seu emocional, manto e derras. E saiba que tu não estás sozinho. Decanta rebia lá manubicai. Porque eu tenho te contemplado. Eu tenho olhado as vossas vasilhas, as suas reservas de calá, xaramanu, cantas, terra, lamanai. E tu sabe que é contigo que eu falo nessa manhã. Vou eu entrar com a grande providência com esse documento. Vou eu entrar com grande providência no INSS.
Vou eu entrar com providência na sua vida, mante-o e decovelabassuia. E tu saberás que eu sou Deus, mante-o nebe assuricai. Eu sou Deus que reina na sua vida. Eu sou o Deus que te dou oportunidades, privilégios, mante-o e decovelabassuia. E eis que farei um tempo novo chegando na sua vida, porque tu vai contar a vitória, lá xaramanai, porque eu estou entrando com a liberação daqueles documentos. Eu estou providenciando, eu estou encurtando, enquanto você não vê, eu estou trabalhando em seu favor, serva, manto e decai. Ei, xalamanubicai. Eu estou entrando aí, eu estou movendo um extraordinário para tu, decanta, rebia, manto e decaia. Mante o Iderras, receba lá, Xaramanai. Sou eu que vou entrando agora naquele INSS. Sou eu que estou entrando agora naquele fórum. E eu já bati o martelo, mante o Iderras. E a vitória é sua, mante o Idecovelabassuia. Eu te curo nessa manhã. Eu te liberto nessa manhã. Eu trago a providência, manto e derras. Receba agora nessa manhã, porque sou eu, teu Deus, que falo contigo, manto e decovelabassuia. Ei, xalamai, suriandas, manto e derras. A minha presença está contigo, manto nébia, e eu estou derramando o azeite precioso sobre a sua cabeça, manto e derras. Receba em nome Nabaxuricai, em meu nome, canto e derras. E a minha graça basta, manto, nebe, as terra lamanai. Estou eu carimbando, batendo o martelo da sua vitória. Oh, mante, o nebe, as terra lamanai. Senhor Jesus, eu não sou nada, Pai, sou pó, sou cinza, sou apenas uma serva humilde do Senhor. E que nessa manhã, Pai, o Senhor entra com a grande providência em favor dos servos e servas. Senhor, cura essas feridas na alma, Pai. Senhor, que o nosso orgulho caia por terra. Senhor, que as nossas ansiedades caia por terra nessa manhã. Senhor, que o Senhor nos ensina a te amar cada vez mais, a depender mais do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu só tenho que te louvar, Senhor. Eu só tenho que te agradecer, meu Pai. Senhor, cura as almas que precisam, Pai. Cura, Senhor, tira as preocupações, meu Pai. Oh, papai amado, lá abaixo e anda as neves. Que não seja eu, Pai, mas seja o Senhor a fazer um sobrenatural na vida de todos que me ouvem nessa manhã. Jesus, muito obrigado. Senhor, que o Senhor possa me dar mais oportunidade para poder, Senhor, fazer visitas, para orar mais pelas pessoas, para que eu possa levar o ID do Senhor, Pai, através deste canal, através desses 100 dias de oração, através da busca do Espírito Santo, Pai. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, obrigado, porque o Senhor preparou o carro para que eu fosse fazer as visitas. O Senhor preparou tudo, o Senhor me deu livramento, o Senhor me deu proteção, deu para minha filha, para minha irmã que estava naquele carro. O Senhor guardou, protegeu a ida, a volta, Senhor. Senhor, que nesse dia, Pai, seja um dia iluminado, abençoado, guardado na presença do Senhor. Pai, move o extraordinário nessa quinta-feira para nos abençoar, Deus. Eu creio no poder da oração, eu creio nas mãos que se levantam. Eu creio, Pai, que o Senhor está visitando os lares, está visitando os hospitais, para a glória, a honra e o louvor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã, profetizando um sobrenatural na vida de muitos, em nome de Jesus. Senhor, entra na minha causa, entra na causa deste irmão, dessa irmã, para que o nome do Senhor seja, Pai, glorificado. Senhor, abençoa cada um, Pai. Eu te peço, move um extraordinário, Senhor, em nosso favor. Tua palavra diz, Pai, que mesmo quando nós não estamos enxergando, o Senhor trabalha e peleja por nós. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós consagramos tudo diante de Ti nessa manhã. Consagramos nosso dia para a glória, a honra
e o louvor do Senhor. Que assim seja.